Aí, gente, boa tarde aí. A gente voltou aqui com o segundo exercício, né? Então, nesse segundo exercício aqui, o que que acontece, né? Nós vamos ver as características que ele tem. Primeiro que ele não tem um esboço de nenhum gráfico, né? A primeira particularidade dele. A segunda, ele não tem possíveis respostas para ser engajada para a gente colocar como resposta, né, para adquirir, né, um resultado, ou seja, previamente, né, antes de qualquer coisa. E aqui, basicamente, ela vamos dizer assim, incorporada só apenas para os cálculos em si, né? Não existe nada de diferente. Então, você tem que ler, né? Primeiro, o processo não muda, significa que você tem que fazer a leitura, interpretar o problema, tá? Construir e resolver, né? São essas fases que o exercício demanda. Então vamos lá. Um grupo de biólogos, né, está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu, sobre condições ideais, o número de bactérias que pode ser encontrados através da expressão N. Então, N, no caso aqui, ele está se referindo, né, ao número, né? N aqui seria o número, né? Então, se você procurar contextualizar, vamos colocar ela aqui como essa condição aqui, pintar aqui para você perceber melhor. O número, no caso aqui, seria N. A expressão, né, T, basicamente aqui seria tempo, né, igual a 2000, né, vezes 2 elevado a 0,5. Então, lembrando que 0,5, se a gente for transformar ela em uma fração, ela seria meio, tá? Vezes o tempo, tá certo? Sendo T em horas, tá? Essa condição de unidade é muito importante nos exercícios. Por exemplo, existem unidades que vêm em segundos, tem unidades que vêm em minutos, tem unidades que tem que ter horas, existem horas que muitas vezes tem que ser transformada em minutos, certo? Que não é esse o caso, porque ele já está colocando a unidade já que a resposta deve ter. Tá? O que isso facilita um pouco. O que acontece em algumas questões, a gente transformar minutos em horas, segundos em horas, né? E assim sucessivamente. Então, essas transformações demandam outros cálculos dentro da própria pergunta. Considerando essas condições, quanto tempo? Então, isso daqui é importante. Tá? Aqui, dentro do próprio texto, ele está com uma pergunta implícita. Tá? Existe implícita no caso, né? Ela não está bem assim, é isso aqui, pronto. Não. Isso daqui é algo que você tem que descobrir, né? Conforme você for aí fazendo a construção do exercício ou a resolução, no caso. Após o início o início da observação, tá? O número de bactérias, então isso daqui é uma outra frase importante. Por que ela é importante? Porque aqui ele está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo que o número de bactérias, olha bem, o número de bactérias é igual a esse valor aqui. Então o número de bactérias seria 819.200, tá? Então aqui o que ocorre? Ocorre que essa informação ela é muito importante no contexto de afirmação. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Estou aqui, desliguei meu aparelho, só desculpa, eu acabei batendo aqui, são incidentes que acontecem no ao vivo, né? Eu vou ver se eu consigo aqui ligar um outro aparelhinho que ajuda na iluminação, né? Na iluminação, não sei se eu vou conseguir fazer essa manobra, né? Espera só um pouquinho. Algo aqui que ajude a iluminar esse ponto aqui, que aqui hoje o sol parece que deu as caras e sumiu,
tá? Aí eu coloquei aqui uma lâmpada, né, uma luminária para gente aqui colocar no vídeo aqui, tá? Desculpe aí os incômodos. Então aqui, voltando ao assunto, o número de bactérias, ele está fazendo uma afirmação que é isso. Então se a gente for fazer uma construção desses dados, né? Como que a gente faria? A gente pegaria aqui que N, tá certo? N, ele está fazendo a seguinte afirmação, que N, que é o número de bactérias aqui, é 819.200. 819.200. Tá? Então ele está fazendo essa afirmação, ele já está dizendo isso. Aqui nós vamos pegar a expressão, vamos escrever ela novamente. Então, o número de bactérias no tempo, né, é igual a expressão T, né, 2000 vezes 2 elevado a meio, né, que é 0,5 vezes o tempo. Muito bem. Tá? Muito bem. Aí, vamos ver aqui. Será que eu copiei corretamente? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo após o início? Será que eu pulei essa... Considerando-se essas condições, quanto tempo? É isso mesmo. Então, aqui, o que ele está querendo? Né? Ele está querendo o tempo. Então, o T, aqui no caso, está relacionado com o tempo, que na unidade de medida, que isso aqui é uma unidade de medida, que é horas, tá certo? Quantas horas nessa unidade de tempo aqui? Então, ele quer saber a horas, então aqui nós vamos ter que descobrir qual o valor dessa letra aqui, T, tá? Então, aqui a gente vai fazer menção dos cálculos para a gente dar continuidade. Então, aqui o N, ele está afirmando que o número de bactérias é esse daqui. Então, no lugar do N, nós vamos colocar o número de bactérias, 819.200. Tá? Porque ele fez essa afirmação, então, já que ele está afirmando que isso daqui é o número de bactérias, a gente já vai colocar. Vamos colocar aqui 2.000, né? Que é o que a expressão demanda, vezes, né? Que esse pontinho aqui é de vezes. 2 elevado a 0,5 vezes o T. Tá? Então, o T aqui, ele quer saber quanto tempo é, né? Essa é a pergunta dele. Então, aqui a gente observa o que na expressão? Nós temos 2.000 multiplicado por essa base aqui. Nós vamos fazer uma inversão, né, de valor, né? Tá? Então, aqui, nota-se que ele está multiplicando. Nós vamos passar esse valor dividindo para o outro lado, né? Porque aqui, basicamente, não sei se você sabe, ela seria uma equação. Então, nós vamos pegar aqui 819.200, tá? Dividido por 2.000. Por 2.000. Então, esse valor aqui, basicamente, tá? Ele foi transportado, tá? Sem mudança de sinal nenhuma, tá certo? Para baixo, tá? Foi transportado para baixo. Aí, o que acontece? Nós vamos continuar aqui igual, tá? A 2, 0, né? No caso, meio elevado a meio vezes T. Muito bem. Tá aqui, ó. Aí, a próxima etapa é o quê? É eu dividir os 819.200 por, né, por 2.000, tá? Podemos facilitar essa divisão, né? Como? Nós podemos cortar aqui, aqui, né? São 2 zeros, eu tenho 2 zeros em cima. Aí, como é que ficaria, né? Se eu cortar os 2 zeros, 819, que tem um 2, vai ficar 8.192, dividido por 20. Tá? Vamos reconstruir aqui. Tá? O que foi que eu fiz? Eu eliminei os zeros de cima com os zeros de baixo, que é o mesmo número, tem 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Eu eliminei, ficou 8.192
dividido por 20, né? Já deu uma clareada boa, né? Já diminuiu o valor em muitas partes, vamos dizer assim. Agora, o próximo passo aí nessa parte é eu dividir ele como já tinha salientado anteriormente. Só foi para a gente fazer uma diminuição dos valores, tá certo? Diminuir. E a gente vai pegar aqui, né? Eu não vou fazer totalmente dividida, né? Para apresentar aqui, para ser um pouco mais rápido, para ser um pouco mais sucinto. Deu 4.000, não, deu 4.096, deu 4.096, né, de divisão aqui, 0,6. Podemos apresentar a divisão, mas eu acho que vai ser um pouco mais demorado na questão do vídeo, né, que ela vai ser regravada. Mas se vocês quiserem, eu posso apresentar isso posteriormente. No caso, se vocês tiverem alguma solicitação, aí a gente pode fazer separadamente. Eu gravo um vídeo, deixo lá no canal já exposto, né? E assim vai, né? A gente vai fazendo aí essas alterações, basicamente, né? Aí o que acontece? Desses 4.096, né, basicamente, ou 409,6, eu decidi fazer uma coisa. Eu poderia colocar ela aqui, o ideal, como eu tenho uma potenciação de base 2. Basicamente, eu teria que pegar esse valor do outro lado aqui e transformar ela em uma base 2, né? Em uma base 2. E aí eu decidi fazer o quê? Eu decidi fazer um MMC, né? Basicamente, desse valor, para a gente coletar essa informação. Por exemplo, 409,6 ou 0,60 no caso, né? Se eu colocar um zero aqui, não vai modificar em nada, tá? Ou poderíamos deixar só 6, tanto faz. E eu começar a dividir por essa base aí, ó. A base do outro lado é 2, nós vamos ir dividindo ela até a gente chegar num fator bem menor a qual a gente não possa dividir mais, tá? Essa seria a melhor estratégia? Não, existem outras estratégias que podem ser utilizadas aqui, tá bom? Outras formas de se fazer. Eu basicamente decidi fazer assim, mostrar para vocês. Então eu fui dividindo esses valores aqui, né? Aí ficou 204,80. Eu fui usando sempre a mesma técnica. Fui dividindo aqui, dividi aqui previamente. Eu só estou colocando aqui os valores para vocês, ó, por 2, para demonstrar para vocês, tá? Só que esse não seria ideal, eu falo para você que não, porque o MMC, basicamente, ele não aceita essa parte aqui, ó, com vírgula, tá? O MMC foi idealizado para ser realizado apenas com números inteiros, tá? Mas eu estou fazendo como uma estratégia, tá bom? Aí eu fui experimentando isso daqui como estratégia aqui sozinho, até obter uma resposta que fosse satisfatória, vamos dizer assim, né? Aí você está observando eu colocar aqui os valores. Eu já tinha feito esta continha já antecipadamente, assim vai. Ela vai diminuindo. Você repara que conforme eu vou dividindo os valores eles vão se tornando cada vez mais decrescentes, tá certo? Mais decrescentes até se tornar um mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, a gente entende o quê? Que no mínimo múltiplo comum, no caso o MMC, tá? Ele requer o menor número possível, tanto para se multiplicar como para se dividir, comum entre qualquer outras partes. Então, fiz essas divisões, ó. Só que, como eu falei, número com vírgula no MMC, ele não é aceito. Eu só apenas desenvolvi a estratégia para experimentar. E eis a minha surpresa, né? Eu peguei aqui, né, e nós conseguimos chegar num valor adequado. Vou pegar aqui, ó, quantas vezes o 2 se repetiu, né?
no MMC para me transformar ele em uma potenciação, tá? Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou pegar aqui 2, tá certo? E elevar a 12ª potência. Então, foi isso que eu encontrei, ó. Então, transformando esse valor aqui, que basicamente ele não é inteiro, ele está quebrado, o valor da potenciação é 2 elevado a 12. Tá? E aí, esse 2 elevado a 12, eu vou substituir aqui, ó. 2 elevado a 12ª potência, tá certo? É igual a 2 elevado a meio, né? Que seria 0,5 T. Aí, o que foi que eu fiz? Né? Já que encontrei essas bases iguais, lembra que na propriedade da potenciação, quando as bases são iguais, na própria equação, né, de exponencial, a gente vai e elimina as bases. E nós pegamos apenas os expoentes, tá? Então, nós vamos pegar aqui só os expoentes. Vou pegar aqui, ó. O que importa é só esse pedaço. Aí, nós vamos pegar aqui 12 igual a 0,5 dividido por 2. Aqui, ó. 12 0,5 por 2. Então, note o seguinte. Aí nós vamos pegar aquela parte da inversão desse processo, né? Aí nós vamos estar aqui, o valor de 0,5, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós vamos ter aqui 12 dividido por 0,5 igual a T. T seria o tempo em horas. Tempo em horas. Tempo em horas. Tá? Esse tempo em horas aqui, 12 dividido por 0,5, dá-se a 24 horas. Que seria o tempo, tá, procurado aqui pelo nosso, pela nossa situação aqui apresentada, né? Então, a gente fez todas essas estratégias para que se pudesse apresentar, né, um valor específico, tá? Para a gente conseguir encontrar. Mas, professor, a gente tem um problema aqui ainda, né? O senhor lembra que quando o senhor disse que quando determinadas situações a gente não tem resposta, a gente poderia até mesmo prová-la, né? Provar a resposta, né? A gente pode provar aí esse valor, tá? Porque uma equação, a gente entende ela como uma balança. E para a equação ficar equilibrada, os pesos de um lado, o peso do outro, os dois lados têm que ser iguais. Então, se você pegar 24 e colocar aqui no lugar do t, e pegar 24 e multiplicar por 0,5, você vai ter 12. Então, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos 2 elevado a 12, que é igual a 2 elevado a 12. E 2 elevado a 12 nada mais é do que os 409,6, que dá um equilíbrio na balança. Considerando-se que esse valor aqui de resposta é a correta. Tá? Então, esse é que poderíamos colocar como prova. Tá? Então, obrigado por enquanto. Nós vamos estar nos preparando para o terceiro exercício. Espero que o sol coopere aqui e a gente dá continuidade nisso aqui. Tá? Obrigado por enquanto.